tarde, comunidade 247. Sejam todos bem-vindos a mais um Boa Noite 247. Meu nome é Sara Góes, hoje é dia 18 de agosto de 2023 e sextou. Mesmo que pareça que não sextou, sextou sim, viu? Vamos mentalizar isso. Sextou com força. Quero dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando aí aos poucos, do Leu ao Quadrado. Dá um cheiro aqui no nosso amigo Pulga, que fala que, Sarinha, eu ia amar suas felicitações no ar, para dividir com todos juntos essa alegria de estar de volta e curado. Eu venci, bichinha. Viva o SUS! Viva o SUS, viva a Pulga, viva a comunidade 247, que sempre se ajuda tanto aqui, né? O Júlio César Beraldo fala o seguinte, ó. Guardem os rojões e a champanhe. A festa foi só adiada. Pois é, Júlio César, por isso que eu falei, ó, sextou sim. Vamos ter em mente que sextou, né? A gente vai analisar um pouco isso que parece um recuo, realmente está um pouco difícil de entender, mas vamos manter aí a positividade, né, gente? E vamos ficar aí alerta também às análises dos nossos jornalistas aqui e dos nossos convidados. Por falar em convidado, vou já dizer quem são, tá? Quero dar um abraço aqui ao TV Rubão da Cooperativa, que chegou com a sua primeira mensagem de sempre, Lula estadista. E a Adriana fala assim, boa noite de Genebra, Suíça. Olha que massa. Muito massa. Gente, vou pedir que vocês façam aquele roteiro de sempre, né? Curtir, compartilhar. O pessoal que está no sofá da sala, pega o celular rapidinho e dá um joinha, um like, um voto de confiança aqui na nossa transmissão. Você que perdeu a transmissão ao vivo e está vendo gravada, a gente quer seu like também, tá? A gente não tem problema com like retroativo, não. Faz toda a diferença, mesmo quando você já perdeu ao vivo, porque faz com que outras pessoas recebam a indicação de que tem um vídeo interessante aí para assistir. Participe também aqui do debate. Hoje a gente tem convidados muito bons, jornalistas incríveis, que eu vou falar um pouco da programação que mudou um pouco hoje. Então, compartilhe e participe aqui do debate, escrevendo bastante. Você que está em condições de contribuir, manda um superchat para a gente, porque é sempre interessante, você coloca, sua pergunta fica em destaque, os jornalistas e os convidados vão responder na medida do possível. Se você puder contribuir de maneira fixa com a TV 247, você pode fazer isso se tornando membro, que é uma espécie de assinatura. Você escolhe uma categoria que caiba aí no seu bolso e automaticamente o YouTube vai renovar essa assinatura. Você também pode mandar um pix para pix@brasil247.com.br ou pode dar uma olhada na descrição do vídeo e ver alguma maneira aí que você consiga fazer com mais facilidade. Bom, eu disse que hoje a gente tem uma mudança na programação, né? Hoje é dia de Luiz Costa Pinto com Helena, hoje é dia de Lulena, né? Só que Luiz Costa Pinto tá em voo nesse momento, então ele não pôde comparecer. E quem vai fazer essa ancoragem com a gente hoje é Denise Assis. Eu estou super feliz, a gente vai ter uma bancada 100% feminina hoje, né? Olha que massa! Sensacional, adorei, gente. Estou super empolgada para esse momento. E ninguém melhor do que a Denise, né, para falar sobre esses aspectos aí, porque a gente vai falar muito sobre militares. E falando em militares, às 18h30 vem José Genuíno aqui como nosso primeiro convidado. Depois a gente segue na sequência do segundo bloco. Mário Vitor voltou das férias, olha que massa. Hoje tem Mário Vitor. E quem entrou de férias foi Regina Zappa. Então, às 21 horas, ao invés das dicas culturais da Regina Zappa, André Truz vai fazer a entrevista com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Alfredo Atier, e tenho certeza que a André também vai fazer das suas dicas culturais, que ela manja muito disso. Gente, né? Eu já vou trazer, então, Alfredo, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigada pela sua presença. A gente está aqui, né, normalmente são dicas culturais, mas essa semana, né, a gente tem tanta coisa para falar que eu nem sei por onde. Seja bem-vindo, como vai? Oi, boa noite, André. Sempre um prazer estar com você, viu? E a noite só está começando, quer dizer, não tem nenhum mistério. Né? 9 horas. Tá ótimo. Então tá, eu que agradeço, então, tá ótimo. Olha, Alfredo, eu acho que a gente tem que fazer voltar, vamos por partes, mas não tem como a gente não pegar hoje que a gente acorda com essa operação. Na verdade, ontem a gente já ficou com aquela brincadeira, não é? Ai, não quero nem dormir porque não sei se Bolsonaro vai ser preso, quando vai ser preso, mas eu acho que isso a gente vai deixar para daqui a pouco. Mas hoje a gente amanhece com uma operação na polícia, né? Uma operação da PF, no DF, colocando mais uma vez
a polícia militar no centro do golpe. Né? Então, você tem áudio, você tem provas, você tem... E aí a gente fica... Né? Eu vou começar pela polícia, porque a gente tem que voltar um pouquinho para Guarujá. Não tem como não fazer uma analogia do que é a PM no Guarujá, do que é a PM na Bahia, não é? Do que tem sido essa força policial que parece que se tornou algo autônomo e que foi absorvida pelo bolsonarismo, não é? Passo para você. Vamos começar por aí? Vamos. Ó, Andréia, tá certo começar por aí, porque, de fato, o militarismo foi uma das forças, digamos assim, de sustentação do regime anticonstitucional que a gente teve, né? Quer dizer, que foi liderado por essa figura estranhíssima, né? Que estava ali na presidência só para cuidar dos seus próprios interesses, não é? E cuidou dos seus interesses, como a gente está vendo, não é? Da pior forma possível. Mas o militarismo foi uma das forças que o sustentou. E o militarismo, André, não apenas o militarismo oficial, não é? Mas também o militarismo inoficial, quer dizer, o milicialismo, as milícias. Isso tudo estava ali em torno do apoio que ele recebeu. Tanto assim é que ele liberou a questão do comércio de armas. Isso ficou uma coisa assim extremamente grave, né? Essa distribuição de armas dentro do Brasil, contra o espírito da própria lei de desarmamento e contra o espírito da Constituição. Mas as polícias militares, André, não deixam de ser uma situação totalmente assim estranha no projeto da segurança pública brasileira, não é? Quer dizer, você tem a concepção da segurança pública no Brasil ligado à ideia militar. Isso é muito, muito estranho, não é? É uma coisa muito tradicional. O Brasil, lá na Constituição, ele diz que ele tem que buscar a paz e, portanto, ele não está em conflito com país nenhum no mundo. Então, não tem nenhuma razão para dar espaço para os militares se envolverem na política ou na própria vida civil. Mas o que acontece? O que acontece é que, tradicionalmente, a gente tem uma concepção de segurança no Brasil que é uma concepção de segurança para proteger aqueles que têm patrimônio contra aqueles que não têm nada, contra os que não têm patrimônio. Então, a ideia da polícia no Brasil é uma ideia desvirtuada. Ela não cuida da segurança, ela cuida do patrimônio de poucos e ela investe contra muitos, contra a maioria. Ela ocupa, digamos assim, a sua mente voltada para um pensamento de guerra com uma guerra no interior do Brasil. Quer dizer, ela faz uma guerra dentro do país. Isso é muito sério. E essa polícia militar e o militarismo em geral, quer dizer, as forças armadas e a polícia militar, porque a Constituição, estranhamente, André, ela diz que as polícias militares estaduais, elas são força reserva do Exército. Quer dizer, a Constituição coloca, isso é uma tradição lá do regime militar, quer dizer, isso não foi revisado. Ela coloca a ideia da polícia como alguma coisa vinculada à própria ideia de guerra, à própria ideia das Forças Armadas. Isso é uma coisa errada. O Brasil já sofreu na Corte Interamericana, no sistema interamericano em geral, também a comissão já falou várias vezes contra o Brasil por causa dessa militarização da segurança pública. Né? Bom, mas eles acabam se envolvendo dentro do governo Bolsonaro. E ao se envolver no governo Bolsonaro, eles não apenas continuam essa prática tradicional, né, essa visão deturpada da ideia de segurança pública, como também eles vão se envolver totalmente na política. Essa operação de hoje cedo, ela demonstra isso totalmente. Essas pessoas que foram presas, que sofreram busca e apreensão, todo esse processo que está sendo promovido pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, tem a ver exatamente com isso. Troca de mensagens, de apoio a essa figura que foi o Bolsonaro, de apoio ao projeto político, ou o projeto antipolítico dele. Quer dizer, então eles estavam envolvidos na política do dia a dia, na política eleitoral, quando eles deviam estar cuidando de outros assuntos. Não tem nada a ver com isso. Bom,
qual foi o resultado disso tudo? O projeto do Bolsonaro, que era um projeto antipolítico, antidemocrático, anticonstituição, ele envolvia duas coisas. A primeira era a seguinte: fazer o possível para fraudar o resultado eleitoral em 2022, né? Como já tinham conseguido fazer em 2018. Aquele resultado de 2018 é um resultado altamente questionável. Mas eles queriam fraudar esse resultado de 2022. E usaram de todos os artifícios, todas as ilegalidades possíveis para fazer isso, né? Inclusive com apoio de prefeitos que convocavam as pessoas e ameaçavam, diziam que iam perder auxílio. Ele usou a Caixa Econômica, ele usou um aumento de número de pessoas para receberem o Auxílio Brasil, né? Esse nome fake que ele inventou para desvirtuar o Bolsa Família. Ele usou tudo isso aí e muito mais, fake news e tudo mais para fraudar a eleição. Se não der certo, tinha o plano do golpe de Estado, claro, não é? E aquele momento louco do 8 de janeiro foi isso, foi essa explosão, porque já estava presente naqueles acampamentos também criminosos em torno dos quartéis, e estava presente naqueles atentados que houve em Brasília, e não sofreram qualquer tipo de repressão da polícia, pelo contrário, né? Quer dizer, essas pessoas todas foram escoltadas o tempo inteiro, protegidas, como aquele mote, né, das pessoas de bem, né, que o governo repetia o tempo inteiro, para levar a esse tipo de coisa, sabe? Em vários lugares do Brasil, André, quando houve aquela invasão, quando houve aquele bloqueio das estradas, havia pessoas ligadas aí à classe empresarial que comemoravam isso com fogos, tudo isso, porque eles entendiam que era o caminho certo, quer dizer, dar um golpe para impedir que Lula, o presidente Lula, e o projeto democrático do Brasil voltassem a agir e a se envolver. Bom, e agora isso tudo está ficando absolutamente escancarado, quer dizer, antes a gente fazia as críticas e as pessoas ainda olhavam com desconfiança, porque não havia atuação nenhuma, nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público, e muito menos do Judiciário. Essa atuação só veio acontecer no finalzinho do governo Bolsonaro. Isso que é, assim, bastante espantoso, né? Como se houvesse um despreparo, ou como se todos esses órgãos, todas essas instituições, inclusive o Poder Legislativo, inclusive a grande mídia, elas entendessem que Bolsonaro fazia parte do jogo da política, que esse grupo que assumiu o poder fazia parte do jogo da política, quando eles nunca fizeram parte de jogo de política. Sempre a atividade deles era minar qualquer tipo de capacidade de estabelecer uma política decente no Brasil. Essa que é a questão, né? Isso é extremamente grave. E a Polícia Militar se envolveu nisso. A Polícia Militar se envolveu ao ponto, veja só, o André, de comandante da Polícia Militar do Distrito Federal ser preso. Quer dizer, essa pessoa estava envolvida, André. Né? E é isso que eu falo, porque nós temos uma herança que é muito triste, quer dizer, a gente não pune normalmente, né, os altos escalões ali ficam meio que de fora dessa relação de punição. Tanto que a gente viu isso na ditadura militar. Acaba a ditadura, os militares saíram dali, né, ilesos. Mas a gente sabe muito bem que isso que aconteceu nas PMs, eu nunca tinha visto né? Eu não estou viajando, né? Nunca viu um tipo de... A gente pode chamar isso de uma sublevação ou o quê? Claro. De não estar cumprindo ordens, não é isso? Claro. Não está cumprindo ordens, e também não está cumprindo o próprio Estatuto da Segurança. Essa que é a questão, quer dizer, eles não estão cumprindo a lei nem a Constituição. E polícia é um órgão auxiliar do governo, não é? Para estabelecer a segurança pública. Segurança pública é segurança de todos nós, cidadãos e cidadãs, não é? Para que a gente não sofra violência, para que uma pessoa não tenha medo da outra, para que os poderosos não assumam tal força dentro da sociedade que todo mundo precisa obedecer aos comandos dessas pessoas. Segurança pública é isso, não é? E você desvendar, claro, os crimes que acontecem. Agora, aqui no caso é exatamente o oposto, quer dizer, eles passaram a cometer crimes,
né? Cometer crimes desobedecendo a lei, desobedecendo a Constituição. Eu vou trazer umas perguntas aqui, pessoal. Beleza, eu vou trazer umas perguntas aqui para a gente poder encaminhar, porque daqui a pouco eu vou colocar aqui, que é um dos áudios, né? Na verdade, a gente tem transcrito da operação, quer dizer, do que foi investigado no DF. Mas primeiro vamos aqui. O nosso querido Júlio César Beraldi, ele pergunta, deixa eu voltar aqui, que eu estou perdendo aqui, achei, não. Ele está querendo saber com relação ao fisiologismo da polícia, né? Ele fala da PM, que é uma força auxiliar. Puxa, eu perdi a sua pergunta aqui, achei. É mais ideológico ou fisiológico essa aderência das PMs com o bolsonarismo? Bom, se eu entendi bem a questão, primeiro é ideológico. Tem uma coisa que também é muito preocupante, viu, André, que é a seguinte: você não tem um controle da educação, do ensino que recebem tanto as Forças Armadas, né, na sua formação para se tornarem, né, membros das Forças Armadas, nas escolas do Exército, Marinha e Aeronáutica, como você também não tem um controle sobre as escolas das polícias militares, né? Isso é um problema sério. Eu acho que todo esse sistema de ensino voltado à formação dos militares, que é extremamente importante, quer dizer, todo país sério tem de ter esse sistema de ensino, ele tem de estar sob o controle nosso, quer dizer, o controle cidadão, o controle, portanto, civil. E ele tem que se submeter ao Ministério da Educação, claro, não é? Sendo que a parte relativa à questão militar, à especialização militar, essa sim pode ficar em mãos, óbvio, das Forças Armadas e das polícias militares, porque é uma especialização. Mas a formação dessas pessoas não pode ser uma formação que as torne diferentes daquilo que todos nós somos. Quer dizer, eles têm que ter uma educação que é semelhante à educação que todo cidadão, toda cidadã tem. Isso é muito importante. Então, isso precisa ter um controle muito sério sobre isso. Como não há, então você tem, por exemplo, essas coisas que são assim, que são assustadoras. Como é possível que até hoje, até ontem, se celebre em quartéis o golpe de Estado de 1964? Dia 31 de março, 1º de abril, se faz sessão para fazer uma celebração daquilo, como se aquilo fizesse parte da história constitucional do Brasil. Isso é um atentado contra a Constituição, porque a nossa Constituição, em vários lugares, né, não só na sua própria concepção, a Constituição de 88, como em vários lugares, ela condena a ditadura. Ela manda que se pense a ditadura como crime. E, muito tardiamente, a gente fez uma revisão da Lei de Segurança Nacional, né, isso é muito recente, e transformou a Lei de Segurança Nacional na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, quer dizer, a Lei de Defesa da Constituição. E, portanto, você celebrar ditadura, celebrar ditador, celebrar torturador, celebrar sequestrador, celebrar todas as pessoas que cometeram os crimes durante o regime ditatorial, não é? Os crimes de Estado, isso tudo é crime, não é? Quer dizer, portanto, é uma coisa contra a Constituição. Então, em primeiro lugar, é uma questão ideológica, é uma falha na formação dessas pessoas. Isso está errado, não é? Você vê isso, Andréia, na resistência que se tem em vários estados. Você vê aqui em São Paulo o que está acontecendo de absurdo. Há determinados mecanismos que são mecanismos de proteção da sociedade nas ações militares, não é? Ações da polícia, e também são de proteção dos próprios policiais, não é? Como, por exemplo, a questão das câmeras, não é? As câmeras no uniforme. Isso é uma coisa, está comprovado que a existência das câmeras protege a sociedade e protege os próprios militares que estão usando essas câmeras, não é? Uhum. Mas há uma resistência enorme, uma resistência que é uma resistência contra o espírito da segurança pública. É muito sério isso aí, não é? Você vê, outro dia eu vi uma coisa que me assustou muito, né? Um jurista antigo, que foi até ministro do José Sarney, ministro do Trabalho, dizendo que para fazer
busca e apreensão na casa de um general que está sendo acusado, investigado por cometimento de crime, não é? General 4 estrelas, o pai do Mauro Cid, era necessário ter uma autorização da autoridade máxima do Exército. Não é? Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Quer dizer, então isso é uma mentalidade, quer dizer, a ideologia, como é que ela está impregnada na sociedade, como se eles fossem fosse uma classe privilegiada e separada da sociedade brasileira. Isso não existe em lugar nenhum, né? Bom, e a gente tem essa também existe essa questão do fisiologismo, claro, né? Quer dizer, perfeito. Aderem a quem está no poder e fazem o possível para agradar, né? A gente não pode se esquecer, André, que as polícias militares, elas estão em todos os gabinetes de todos os poderes no Brasil inteiro. Então, elas estão ali, elas têm informações privilegiadas e têm uma influência privilegiada na atuação do Poder Legislativo, do Judiciário e no próprio Executivo. Esse é um outro problema também muito sério. Você precisa de uma não pode haver essa ligação entre o militar e o poder civil. Ele não pode se dar assim no mesmo plano. O poder civil tem que estar sempre acima do militar. Isso é muito importante. Isso é um princípio constitucional. Em todos os países em que se leva a sério a ideia de segurança e se leva a sério a ideia de defesa, né, que são duas coisas, né? Segurança, polícia, defesa, forças armadas. Nos dois casos, quem está acima é o poder civil e quem dá as cartas, quem diz o que deve ser feito, como deve ser feita a formação, é o poder civil. Né? Quer dizer, portanto, é a ideia da democracia lidando com segurança e defesa. Pois é. E aí a gente vai entrar nessa operação agora, que é a Operação Incúria, né? Que o nome já é interessantíssimo, né, Alfredo? Porque é isso, né? Foi essa sensação de que eles estavam de alguma maneira vem o golpe. Porque só assim, para a gente imaginar a falta de percepção do que eles poderiam sofrer por conta do que eles fizeram desde o dia 20, desde o dia 12. Porque no dia 12 de dezembro a PM não fez absolutamente nada em Brasília, né? Ela simplesmente não fez nada. Nós temos aqui essa frase, inclusive esse diálogo, o PM tentou até ali, né? O coronel falou assim: olha, não foi bem assim, eu disse, mas era uma brincadeira. E aí eu te pergunto, era um grupo que ele falou que era um grupo de policiais, que era um grupo ele falou que era um grupo lúdico, mas num grupo lúdico a gente não fala isso, não sei, quer dizer, sendo PM, enfim, olha aqui. Ele coloca, né, que na primeira manifestação é só deixar invadir o Congresso, né? Essa conversa é a primeira delas que ocorre no dia 20 de dezembro. Eles já estão a Major Flávio Alencar, e a gente fica com essa sensação, e ele fala, olha, não é bem por aí, a gente não falou isso, a gente falou em tom de brincadeira, só que depois vem outras mensagens, outras mensagens que mostram que eles tinham noção da quantidade de ônibus que estavam chegando, eles tinham noção, inclusive, da ANEEL, eles tinham informação da ANEEL, que ela tem essa, né, a quantidade de ônibus que iria chegar, a quantidade de pessoas. Hoje, agora mesmo saiu, agora há pouquinho, tem aqui no site do Brasil 247, vou até colocar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, ver se ela tá. Que a tropa de choque da PM, né, do DF, demorou 1h30 para chegar à Câmara no dia dos atos golpistas. Então, não tem como a gente falar assim, olha, até então a gente tem uma força bolsonarista que estava ali, né, apoiando em grupos de WhatsApp, aqui em São Paulo, a PM e as igrejas evangélicas levantando também uma extrema-direita fundamentalista, mas, enfim, que tem um braço com o bolsonarismo, mas agora essas pessoas estão agindo contra o sistema democrático, não é? Andréa, não era uma atuação normal, quer dizer, não era uma atuação dentro da lei, nada disso. Era uma atuação ilegal, quer dizer, anormal. Né? Inclusive, esses diálogos, não adianta vir dizer agora que isso tudo é brincadeira. A gente não diz essas coisas nem por brincadeira, sobretudo se você exerce uma função pública, né, de autoridade, você não brinca com um tema como esse.
E por que você não brinca especificamente nesse caso, né? Você não brinca porque desde o início desse governo Bolsonaro, ou desgoverno, ou antigoverno, seja lá o que for, ele sempre brincou com a ideia desse golpe. Sempre, sempre. Então, isso era uma voz comum, incitar as pessoas contra a lei, o tempo inteiro. Não é? E fazer as coisas contra a lei. Não é? A gente viveu um período de suspensão da Constituição, porque os direitos não eram respeitados, os deveres não eram respeitados do Estado e as políticas públicas foram suspensas. Bom, nesse caso específico da Polícia Militar, dizer isto é crime. É crime. Não existe brincadeira. Invadir Congresso não é brincadeira. Não é? Pelo mesmo fato, aquele deputado, ex-deputado Daniel Silveira foi cassado. E Bolsonaro quis dar a ele uma anistia ilegal e inconstitucional. Foi anulada pelo Supremo. E nesse caso específico desses militares, isso tudo é, na verdade, crime. Só o fato de escrever isso já é um crime sério. Né? Então não há como a gente justificar de maneira nenhuma. E precisa aliar isto aos outros fatos. Você se lembra, todo mundo lembra daquele momento em que há uma manifestação em Brasília e queimam um ônibus. O que a Polícia Militar fez? A Polícia Militar do Distrito Federal fez. Não é? As pessoas têm de se lembrar que houve aquelas manifestações nas estradas. Aí, a Polícia Militar não agiu, não pôde agir, ou não quis agir, em vários lugares, e a Polícia Rodoviária Federal não agiu também. Houve omissão séria. Né? O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal também está sendo processado. Muito bem. Aquelas manifestações em volta dos quartéis. Aquilo tudo, as pessoas diziam assim, erroneamente, assim, aquele território é um território que pertence à segurança dos quartéis. Mas, Andréia, você, dentro de uma repartição pública, dentro do Poder Judiciário, existe um acampamento ilegal, aquele prédio é do Judiciário, mas isso não significa que a Polícia Militar não possa entrar ali e prender as pessoas que estão fazendo uma coisa ilegal, ou entrar ali para proteger o patrimônio público, ou proteger as pessoas que estão ali. Isso não tem nada a ver com o território de segurança dos quartéis, nada a ver, nada a ver. Isso é uma ideia errônea, né? E esses acampamentos bolsonaristas que você pôs aí, eles foram... Todo mundo teve tolerância com aquilo. É um absurdo, não é? E o próprio Ministério Público dos Estados, o Ministério Público Federal, não agiu da forma como deveria ter agido com relação àquilo tudo, né? Então, todos esses fatos estão em torno dessa, entre aspas, dessa brincadeira. Não existe brincadeira desse tipo, não é? Eu não posso dizer assim, eu não posso dizer por brincadeira, vou prender fulano e beltrano. Não se deve fazer isso de jeito nenhum. É um equívoco, não é? E num grupo como esses grupos estavam todos inflamados. Estavam inflamados. O discurso que corria, não apenas na boca de Bolsonaro, mas na boca de todo mundo que o estava apoiando, você falou dos evangélicos, sim, esse evangelicalismo fundamentalista e radical estava ali presente. O empresariado ligado ao agronegócio, ligado a várias vertentes aí, que estava apoiando esse Bolsonaro, também estava com o discurso inflamado. Lembra daquele grupo dos empresários que falavam do golpe de Estado também? Quer dizer, isso tudo estava ali presente. Então, a gente não pode agora ser ingênuo e dizer assim, acreditar em conto da carochinha. Como também, naquele momento em que o próprio Bolsonaro diz para as pessoas tomarem a atitude de golpe de Estado, depois ele vem e diz assim, eu estava sob efeito de remédio, isso também não é efeito de remédio, aquilo também é muito sério. Né? Então, o quadro já se fechou há muito tempo. Já se fechou há muito tempo. Tá. Bom, eu vou ler aqui alguns comentários. O Júlio César Beraldi falou que é tão surreal que um deputado na CPMI questionou o fotógrafo que fotografou o ônibus queimando como se ele fosse parte
e teria que agir. Eu peguei isso porque só faltou realmente, no caso do fotógrafo, né, trazê-lo ali como grande responsável. Sendo que a polícia, que tinha uma responsabilidade em agir, né, então você percebe como o bolsonarismo ele fica, né? Ele defende ali, mas ele ataca, quer dizer, tem uma relação de manter a segurança, mas, por outro lado, essa segurança ela pode não existir quando ela é ao nosso favor. E isso é extremamente complicado, porque a gente percebe que essas forças, e aí para a gente poder até prosseguir, essas forças elas estão se tornando cada vez mais ali a parte, né, do governo, né, do governo do Estado. E no caso do DF, você acha que isso pode, essas prisões hoje, no caso, elas complicam o governador, elas complicam o Torres, porque tem um Torres, ministro da Justiça, que tinha, né? Vamos combinar, ele tinha a minuta do golpe, ele sabia de tudo, né? Ele tinha uma viagem marcada, ele tinha, né, várias coisas ali que colocam ele numa situação de, você sabia o que estava acontecendo. E o mesmo Anderson Torres, secretário da Segurança, vem com essas informações privilegiadas para o governo nessa primeira semana. E aí ele está dentro dessa história agora, né? Ele volta né? Acho que como uma pessoa central, né? Uma figura central, né? Não, claro, e não vai lhe dizer que isso tudo estava acontecendo sem ele tomar conhecimento, né? Também é uma falta grave. Se ele disser isso, também é uma falta grave de um secretário de segurança. Mas estava tudo planejado para aquilo acontecer, nós percebemos isso, nós sabemos disso hoje, por tudo isso que foi levantado nos inquéritos, né? E a polícia militar se omitiu e agiu para facilitar. E sob o comando de um secretário de segurança e de um governador do Distrito Federal, que inclusive foi afastado, né? E o secretário de segurança foi preso. Demorou um pouco para chegar até os comandantes da própria Polícia Militar do Distrito Federal que estavam envolvidos nisso, né? Claro, a falha maior foi do sistema de segurança, tanto é que, para solucionar a questão, o presidente Lula, o ministro da Justiça, que agiram de uma forma muito correta naquele momento, tiveram que fazer uso da Força Nacional para que aquilo tudo fosse impedido muito tardiamente, né? Porque tudo aconteceu, houve aquela destruição absurda e conseguiu-se fazer prisões, né? Muito tardiamente, naquele momento, né, que estava acontecendo aquilo tudo. E agora, até que com rapidez, a gente está apurando e está encontrando os responsáveis, as pessoas responsáveis por isso tudo. E isso é importante, mas mais importante que tudo isso, né, Andréia, é nós agora irmos até a pessoa que de fato se beneficiaria disso tudo, a pessoa que tinha capacidade de comando em último grau, né, para que houvesse o golpe, né, para que houvesse a convocação das Forças Armadas para acompanhar esse golpe, né, e é a pessoa que tinha em mãos esse esboço do golpe de Estado, tinha em mãos aquele parecer absurdo falando sobre a justificativa de Exército, Marinha, Aeronáutica serem poder moderador, aquela coisa absurda, e no final das contas ele tinha todo o interesse, não é, em comandar isso tudo que estava acontecendo. Então, na verdade, está muito claro, não é, que havia uma pessoa efetivamente comandando isso tudo, pensando no seu próprio interesse, no interesse do seu grupo, não é? E essa pessoa, evidentemente, era o ex-presidente da República, o Bolsonaro. Claro, evidentemente, está ali a fonte de tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que está muito claro esse elo que liga todos esses grupos que apoiaram aquele regime, não é? E esses grupos que pensaram na ideia de fraudar a eleição e, no caso de não conseguir vencer de forma fraudulenta, engendrar um golpe de Estado. Então está muito claro.
E os crimes são contra o Estado Democrático de Direito, não são crimes imaginários, né? São crimes graves, né? Todos eles. Assim como nesses casos das joias, etc., tem tanto crime que a gente tem até dificuldade de, digamos assim, arrolar todos os crimes que estão aí presentes, né? E é interessante porque são crimes que a gente fica conhecendo pelo celular. Não há mais uma. Né? Normalmente a gente tinha delação, esperávamos tantas as delações, na verdade, né? Nas CPIs, agora ele vai falar, agora que ele vai entregar, não, né? Não tem. Agora o celular é que fala, mas mais do que isso, é a sensação de que eles estavam com o controle, porque não tinham preocupação em apagar, não tinham preocupação em, né, em manter uma ética, porque é o que você falou, né, Ati? Eu não posso, enquanto jornalista, falar determinadas coisas, ou enquanto professora também, né, brincar com determinadas questões. Inclusive, quando o Bolsonaro se tornou inelegível, um dos ministros falou isso. A gente não pode, por exemplo, um professor chegar em sala de aula e falar que a Terra é plana. Ele está indo contra a ciência. Quer dizer, um policial não pode fazer dentro de um grupo, seja qual grupo, piadas. E, inclusive, nesse caso desses policiais militares que guiaram golpistas ao Salão Verde da Câmara dos Deputados, quem fez a denúncia foi o PGR, eles também riram da informação de que os manifestantes dos atos do 8 de janeiro estavam preparados para a violência e não hesitariam em causar mortes. Quer dizer, né? E o que eles iam fazer? Eles iam ficar de braços cruzados e as pessoas iam, né, morrer? Quer dizer, é de uma loucura, porque isso entra num outro ponto que eu queria puxar, que são os militares, que era o que eles queriam forçar, que era tal, né, da garantia de lei e ordem. E aí, mais um caminho para a gente falar sobre o CID. Então, a gente tem um lado que era a PM, que, né, tem esse braço armado e é um braço que está ligado ao bolsonarismo e que fazia parte também dessa estrutura golpista. E agora a gente percebe, né, cada vez mais que o Bolsonaro ele manteve um acordo com uma parte das Forças Armadas, muitos que estavam na reserva, muitos ligados à linha dura, né, aquela linha dura lá da ditadura militar, figuras que a gente não tem falado, que é o Heleno, que é o Braga Neto, eles sumiram. Né? A gente vai falar muito sobre o Mauro Cid, que era o ajudante de ordem dele e que tem um papel central nesse processo. Mas ele não é o único. E a gente precisava, nesse momento, né, acho que realmente uma justiça de transição para as Forças Armadas, né? O que a gente não fez lá atrás. Como é que você vê esse envolvimento do Mauro, do pai dele, que aí entra o alto escalão do Exército, que, né, ficou numa situação, ao meu ver, delicadíssima? Né? Bom, olha, o grande problema da história política brasileira está exatamente em não ter havido uma ruptura com a ditadura. Né? Aquela lei de anistia que foi reafirmada na Constituição, que hoje nós sabemos não tem validade, quer dizer, do ponto de vista do direito internacional, não tem nenhuma validade aquela anistia, né? Ela fez com que todo mundo, digamos, virasse uma página, mas a página estava vazia, quer dizer, você virou a página como se estivesse recortada no meio, a página continuou escrita a mesma coisa. E essas pessoas todas que cometeram os crimes durante a ditadura, elas não foram punidas e elas permaneceram nos postos de poder. Isso vale não apenas para as Forças Armadas, como vale também para outras instituições da sociedade brasileira, inclusive dentro do próprio direito, dentro do próprio judiciário, dentro da própria formação jurídica. Essas pessoas continuaram a dar as cartas, como se tudo aquilo pudesse realmente ser perdoado, né? E nós vimos, quer dizer, isso tudo não pode ser perdoado. Quando a gente fez a Comissão da Verdade, as várias comissões da verdade, a gente viu os crimes atrozes que foram cometidos, não é? Semelhantes a todas as ditaduras na América Latina e semelhantes a todas as ditaduras que ocorreram durante esse período trágico da Guerra Fria, não é? Que nós vivemos. Agora, a situação hoje, quer dizer, é uma situação muito, muito séria, né? Porque, sobretudo, essa que envolve o ajudante de ordens. Por que ela é séria? Porque o que a gente percebe é que houve a ousadia de alguém de cometer crime dentro do Palácio do Planalto, um crime comum, quer dizer,
se apropriar de determinados bens, né, se apropriar, e determinar que eles fossem vendidos, inclusive, no exterior. Então, veja que coisa estranha, o André. Esses bens valiosíssimos viajavam daqui para os Estados Unidos, vinham lá da Arábia Saudita, vinham para aqui e para lá, para as pessoas venderem, comprarem e assim por diante. E você veja o cinismo dessas pessoas, porque até agora, recentemente, as pessoas mentiam, acobertavam isso tudo que aconteceu. Veja quanta ilegalidade não foi cometida só para esconder isso que foi feito. Só para esconder. Quer dizer, os crimes já eram graves. O acobertamento, então, também foi engendrado, né? Só que, como você disse, como a gente constatou, eles não estavam absolutamente preocupados com a possibilidade de punição e de apuração. Deixaram tudo aberto, dentro dos seus aparelhos celulares e dentro dos diálogos que mantinham, não é? Eles achavam que, na verdade, a Constituição e a lei não valia para eles, ou não valia para o Brasil. Quer dizer, eles passaram a agir em relação a nós todos, né, a todos os cidadãos, o povo brasileiro, cidadãs, começaram a agir como se, isso aqui é um país de brincadeira, nós fazemos o que nós queremos e bem entendemos. Um pouco como aquilo que aconteceu e acontece, né, ainda lá no Rio de Janeiro, com a tomada de conta de um Estado paralelo, né, que está ali ainda presente. Veja só o que aconteceu. De onde é que vem... Né? Na transição do golpe de Dilma para Temer, que aí entra Braga Neto no Rio de Janeiro, figuras que são centrais. Aí a gente enxerga, né, quanto o Temer está ligado à eleição de Bolsonaro no primeiro turno. Porque praticamente o que ele transfere essa establishment, esse entorno do Rio de Janeiro, né, que fica ali, né, dentro do... Houve uma transição ali. Quando ele ficou ali do Braga Neto, né? Quando ele ficou ali, né, sobre os cuidados do Braga Neto. E, por outro lado, você tem o assassinato de Marielle naquele momento, você tem um Witzel que nasce ali, né? Quer dizer, você tem uma força do bolsonarismo que vem surgindo também dessas estruturas, né? Mas, desculpa pelo corte. Não, é exatamente isso. Quer dizer, houve essa... desde aquele momento, você vê que coisa estranha, né? Nós enviamos uma demonstração de grande confiança, né? Uma força para auxiliar na paz no Haiti, e o que acabou acontecendo ali foi uma coisa surpreendente para o mundo inteiro. O Brasil saiu muito mal dessa situação, e essas pessoas voltam para cá e vão assumir a intervenção no Rio de Janeiro, vão assumir cargos, inclusive no judiciário. Não nos esqueçamos de que o presidente do Supremo Tribunal Federal colocou essas pessoas ali, adidos militares, quando era uma coisa totalmente distante da tradição da própria justiça brasileira, né? Exatamente essas pessoas, e depois elas se transferem para o poder, né, nesse regime ilegítimo que foi esse do Bolsonaro, e estão aí presentes ainda, não é? Há pessoas que estavam ligadas a todo esse caminho, não é? Que estão presentes na política brasileira, foram eleitos, inclusive estão aí governando no Brasil. Isso é muito sério, porque nem isso foi revisado. Você vê como tem um acordo secreto que a gente não consegue entender, que impede que essas pessoas sejam investigadas e punidas. E é essa oportunidade que nós temos agora, de investigar todas essas pessoas, aquilo que elas fizeram, os vínculos que estabeleceram, não é? Para a gente alterar a ideia de defesa no Brasil, quer dizer, tornar isso sob controle civil, passar a limpo tudo isso que aconteceu no interior das Forças Armadas e passar a limpo também a segurança, polícias, passar a limpo isso tudo, quer dizer, ver exatamente com quem nós estamos lidando e fazer um novo projeto de segurança. Quer dizer, esse é até um desafio muito grande para o governo democrático do presidente Lula. Criar esse projeto de segurança novo, não é? E eu acho até, André, assim, até para dar um palpite assim, que eu acho importante, que a gente precisa pensar realmente que isso está muito além da capacidade de um ministério que una justiça e segurança. Talvez
a gente tenha de pensar em criar realmente um Ministério de Segurança para criar esse grande projeto, essa grande reforma e colocar a segurança a serviço da cidadania, né? Quer dizer, criar uma segurança efetivamente cidadã. Tem gente pensando isso de forma muito importante. Sim, o Genuíno é um deles, né? Genuíno é um deles que defende muito, ele esteve aqui mais cedo. E que é importante, né? É importante você ter ali, até porque a gente vem desse processo, né? De uma redemocratização lá atrás, que foi muito, né, e mal estabelecida, no sentido do que virou essa polícia depois, a PM. Depois, o que virou as Forças Armadas? Ela continuou com o mesmo discurso. Dizer que o golpe foi revolução, depois de ser. É um absurdo. Nós estamos falando de 58 anos. É crime? É crime? Isso? É crime. Não é só absurdo, quer dizer, é crime. Como é que as pessoas são formadas ainda para dizer isso? Essa coisa absurda, né? Quer dizer, isso tudo é aí dentro. E a gente não consegue, quer dizer, o governo, né, teria que entrar no currículo das Forças Armadas. Essa mudança ela tem que ser estrutural. E parece que deveria ser agora. Será que a gente está começando a vislumbrar uma mudança da percepção do alto escalão com relação né? O negócio está feio demais, né? Vamos mudar um pouquinho? A gente espera que sim, né, André? A gente espera que sim, que esse caso do ajudante de ordens e das pessoas, do grande número de membros das Forças Armadas que entraram no governo Bolsonaro para ganhar salários altíssimos, para fazer funções que são funções civis, né, sem se afastar, inclusive, das Forças Armadas. A gente está esperando que isso tudo aí seja passado a limpo, a gente colha dentro das Forças Armadas, que há, evidentemente, figuras importantes que estão interessadas em seguir efetivamente aquilo que a Constituição estabelece, não é? E não concordam com essa adesão ao golpismo, esse oportunismo golpista, não concordam com isso. Então é preciso que haja a colaboração dessas forças também, mas a sociedade tem que estar atenta, porque isso é um assunto que nos interessa, né? Dar ao poder militar, né, às Forças Armadas, funções que são relevantes para o Brasil, né, a guarda das fronteiras, o impedimento da invasão das terras indígenas, o cuidado do meio ambiente, que é essencial no mundo de hoje, não é? Então, isso tudo está aí como alguma coisa que nós precisamos efetivamente criar, além de revisar toda a formação desse contingente militar, as escolas, etc. Quer dizer, isso tudo tem que acontecer, porque se a gente não der esse passo agora, nós não vamos dar nunca mais. Essa é uma nova oportunidade, né, que nós estamos tendo. É como se essa revivescência da ditadura nas mãos do regime anterior, do regime Bolsonaro, nos permitisse revisar, né, enxergar aquilo que está acontecendo e revisar tudo. Mas é preciso muita coragem, é extremamente difícil, claro, a gente não pode fazer uma cobrança assim, muito vaga do regime democrático atual, porque existem muitos outros problemas, né? Esse regime de 4 anos, o regime de 6 anos, na verdade, quer dizer, desde o golpe em relação a Dilma Rousseff, e depois a eleição fake de Bolsonaro e a permanência daquele grupo que não tinha interesse nenhum, né, em levar à frente qualquer tipo de política pública constitucional, mas a permanência dessas pessoas, ela destruiu um monte de coisas, destruiu vínculos dentro da sociedade que nós tínhamos, hoje não temos mais, preocupações com direitos humanos, não é? É como se, sabe o que é? Eu até cheguei a pensar o seguinte, viu, André? Na verdade, é como se aquelas pessoas que jamais se desligaram dos ideais ditatoriais, elas tivessem visto um governo realmente democrático, que foi o governo Lula, né, em primeiro lugar, e depois seguido pelo governo Dilma Rousseff, elas viram aquilo e passaram a se tornar inimigas da democracia. Da democracia. Porque até depois da Constituição, todos os governos aderiram à Constituição, todos eles, né? Mesmo alguns contrários. O José Sarney foi líder do partido
da ditadura, mas ele aderiu à Constituição. Falou mal da Constituição, mas ele aderiu à Constituição. O Fernando Collor tinha até projetos, quando ele foi eleito, né, antes do impeachment, assim por diante. Itamar Franco, importantíssimo, depois o FHC, o presidente Lula, presidenta Dilma, todos tinham um projeto ligado à Constituição. Aí, de repente, vem esse pessoal e diz assim, não queremos mais, não queremos mais saber de democracia, a gente não quer mais saber do povo presente nas ruas, não é? O símbolo foi dado pelo Paulo Guedes, né? Esse ministro que só cuidava do interesse próprio e não do interesse econômico do Brasil, quando ele disse que não era para empregadas domésticas viajarem para fora do Brasil. Perfeito, esse é o símbolo de tudo. Essa é a frase que demonstra o ódio que essas pessoas têm contra todos nós, contra o povo brasileiro, o verdadeiro povo brasileiro. Perfeito. Eu quero agradecer aqui ao superchat da Carmen Souza me dando uma bronca. Andréa, querida, não interrompa o raciocínio do entrevistado, por favor. Mas é que eu tenho que já... É o seguinte, a gente tem 1 hora, eu tenho tanta coisa para falar, então eu interrompo e jogo mais um ponto, né? É só isso, mas me perdoe, viu, Alfredo? Por favor. Tia, vamos lá, a gente está indo para o final, e aí, para a gente fechar isso tudo, não tem como a gente não falar do Delgatti. Que aí o Delgatti pegou e falou o seguinte, olha, eu estive no Ministério da Defesa, aí a gente fecha, né, com os militares, então, olha, nós temos mais um, então se a gente tem a PM participando, a gente teve a Polícia Rodoviária Federal participando, e a gente teve as Forças Armadas participando do golpe, né? E aí é inconteste, né? Quando você tem o Ministério da Defesa aberto para um hacker para tentar dar um golpe. Vamos fechar com essa sua análise, por favor. Bom, é horroroso, né, isso tudo, né? Quase que a gente não tem palavras para comentar uma situação como essa. E se for verdade aquilo que ele declarou, inclusive ele mesmo preparou os documentos de crítica ou de apreciação das urnas eletrônicas e do processo eleitoral, e isso tudo foi subscrito pelas Forças Armadas, quer dizer, isso já é uma coisa assim, totalmente absurda. O fato de uma deputada federal contratar um hacker para cuidar das suas redes sociais e depois levar esse hacker, que é recebido pelo presidente da República, e encaminhado para o Ministério da Defesa para trabalhar naquele relatório sobre o processo eleitoral, isso tudo é muito sério. Quer dizer, depõe absolutamente contra todas essas figuras, mas, sobretudo, contra o próprio poder executivo, né? Além dessa deputada, o próprio Poder Executivo. Agora, sobre esse relatório das Forças Armadas, tem uma coisa que também é muito importante. Para fazer esse tipo de análise que foi feita pelas Forças Armadas e prometido aquele tal relatório que nunca apareceu, né, que nunca apareceu com clareza, isso tudo gerou um gasto público totalmente ilegal. Porque Forças Armadas não são para fazer relatórios sobre o processo eleitoral. Então tem um aspecto aí que é absurdo. Quer dizer, tudo que se gastou ali se gastou contra a lei. Isso tudo tem que voltar para os cofres públicos. As pessoas que fizeram isso têm que ser condenadas em ações populares. O Ministério Público tem que processar essas pessoas, porque tem que devolver esse dinheiro que foi gasto nessa produção desse relatório estranho, que não tinha nada a ver com a função das Forças Armadas, né? Houve uma ingenuidade até em convocar essas Forças Armadas para participar desse processo, porque não tem nada a ver. A única função que as Forças Armadas têm é de manter a ordem durante a eleição e ajudar a levar urnas eletrônicas, trazer urnas eletrônicas, ajudar a população a ser transportada para votar, quer dizer, ajudar na formação do próprio processo eleitoral e não fazer relatório. Isso é uma coisa clara. Segundo, esse hacker, né, ele já prestou um serviço público importante, né, lá atrás, quando ele, sem querer, ou sei lá como é que foi que ele fez, ele conseguiu abrir aquela caixa preta das comunicações no interior da Operação Lava Jato, né? Eu até já comentei isso várias vezes, que naquele momento em que ele desvenda aqueles diálogos havidos entre Poder Judiciário e Ministério Público, ali ele não cometeu crime nenhum,
Porque aquela comunicação que foi feita de forma privada, escondida, teria de ser obrigatoriamente uma comunicação pública. Não é? Então, se você abre para o público uma conversa que foi feita de forma privada, mas deveria ser pública, você não está cometendo crime. Isso é uma coisa extremamente importante. Agora, ele se dispôs a se apresentar lá, ou ele se apresentou ao presidente, e o presidente falou, olha, eu quero que você faça isso, isso aqui. Esse é o depoimento dele lá na CPI e a Polícia Federal. Bom, o presidente pede a ele que cometa um crime. Então, portanto, ele está determinando a uma pessoa que cometa um crime. Então, ele é o responsável, em primeiro lugar, pelo crime que foi cometido. Isso aumenta aí da responsabilidade do ex-presidente. O presidente diz a ele que vai indultá-lo. Não é surpreendente, quer dizer, pode ser realmente verdade essa afirmação, esse diálogo, porque aconteceu no caso do Daniel Silveira, quer dizer, já tem um exemplo claro aí do que aconteceu. Uma pessoa que disse que ia entrar no Supremo, chamou as pessoas para matarem, para violentarem, para atacarem os ministros e foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, perdeu o mandato, foi condenado criminalmente. E aquilo tudo que ele está dizendo, quer dizer, aquilo que ele ouviu e aquilo que lhe foi determinado, né, isso tudo na verdade, o fechamento, e isso é muito importante, quer dizer, é o fechamento de todas as provas que todo mundo desejava para implicar o gabinete da presidência, implicar as pessoas que participaram desse relatório no Ministério da Defesa com o crime contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, isso que é extremamente importante. Quer dizer, ele fechou totalmente o cerco. Claro, as pessoas dirão o seguinte, bom, mas aí agora precisa ter o direito de defesa, essas pessoas precisam se manifestar. Ótimo, sim, mas essas pessoas precisam se manifestar já processadas. Elas têm que se manifestar apresentando a sua defesa, que eles têm direito a essa defesa, claro, e todos nós temos que respeitar. Agora, Andréia, deixa eu falar uma coisa muito séria a respeito dessa questão toda em relação ao ex-presidente. O Código de Processo Penal, o Código Penal e a Constituição, eles permitem a prisão preventiva, quer dizer, a prisão cautelar, quando estão presentes determinados requisitos. Não é? Essa permissão não é um direito, você decretar ou não a prisão, é um dever. Quando aqueles requisitos que estão lá no Código de Processo Penal, no Código Penal e na Constituição estão presentes, a autoridade tem que decretar a prisão preventiva dessa pessoa. É um dever. É um dever. Né? Nesse caso específico, a gente analisar tudo isso que está acontecendo agora, só analisando o que está acontecendo agora, você vê, por exemplo, o silêncio do ajudante de ordens. Você vê o silêncio do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança. E você vê aquilo que revelou o Walter Delgatti Jr., o hacker. Então, a conclusão é muito simples. A presença, a permanência dessa figura do ex-presidente em liberdade, ela prejudica a apuração do crime e dos crimes que foram cometidos. Porque realmente ele exerce uma coação sobre essas pessoas para que elas não revelem a verdade. Isso está muito evidente. E nesse caso específico, isso é um caso típico de decretação de prisão preventiva. Você precisa decretar a prisão preventiva para que a apuração criminal se dê com naturalidade. As pessoas tenham liberdade de dizer o que pensam, o que não pensam, o que viram, o que não viram. Aquilo de que participaram e aquilo de que não participaram, quem mandou e quem se comprometeu. Então, aqui não existe a possibilidade de uma prisão. Aqui existe o dever de decretar essa prisão. Não é? Porque enquanto ele estiver em liberdade, ele vai estar impedindo que a apuração dos fatos se dê. E são muitos fatos, ele está envolvido em muitas coisas, são muitas pessoas que participaram, e essas pessoas têm de vir
falar com absoluta liberdade sem estar sob essa coação. Não é? Então, aí há um constrangimento das testemunhas evidente e é preciso que isso aconteça. E o outro requisito que as pessoas esquecem, que é a questão da ordem pública. Existe uma ordem pública, quer dizer, existe uma ordem pública que é, na verdade, a ordem constitucional. Enquanto não ocorrer essa prisão preventiva, dentro da sociedade, as pessoas vão continuar a atacar a Constituição por seus atos, vão continuar a agredir umas às outras, não é? Porque elas não acreditam naquilo que é a justiça penal nesse caso. Então, para preservar, inclusive, a ordem pública constitucional, há necessidade da decretação dessa prisão. Então, essa prisão, ela não fere, porque, assim, o que se fala muito, a gente já está no finalzinho, mas o que é muito comentado é o seguinte: não vamos fazer a mesma coisa que fizeram com o Lula. Nós estamos falando Nada de a ver uma coisa com a outra, diferentes. O que aconteceu com a prisão? A prisão de Lula foi inconstitucional e ilegal porque ela não foi uma prisão preventiva. Eles fizeram uma prisão definitiva sem autorização da Constituição. Uhum. Eles disseram o seguinte, que depois de uma condenação em segunda instância, automaticamente a pessoa tem que ser presa. E isso a Constituição não autoriza. Não havia nenhum requisito ali para que o presidente Lula, naquele momento, fosse preso. Não é? Tanto assim é que depois o Supremo teve de voltar atrás. Voltou atrás várias vezes, não foi uma vez só. E não foi de surpresa. Primeiro, voltou atrás quando disse que não pode haver prisão automática depois de uma decisão de segundo grau sem justificativa. Não é? Segundo, voltou atrás quando disse que o juiz que o condenou era suspeito. Terceira, voltou atrás quando disse que sequer o presidente Lula e vários outros réus poderiam ter sido processados lá em Curitiba. Não é? E aí, em decorrência disso, abriu-se todos esses arquivos da Operação Spoofing, aquilo que foi revelado no Vaza Jato, tudo isso se abriu para todos os réus, para que eles tivessem instrumentos para se defender. Não tem nada a ver com essa prisão de hoje. Essa prisão é a prisão preventiva que está prevista na lei e na Constituição. Essa é obrigatória, não é nem uma possibilidade. A gente está diante de uma situação em que é obrigatório se decretar essa prisão. Porque senão as pessoas vão continuar com medo e vão continuar a cometer ilegalidades. Não é? É revoltante, o André, que alguém que está sendo processado, que perdeu a elegibilidade e que está envolvido em todos esses crimes, seja convidado, por exemplo, para ser paraninfo de formatura de polícia militar. Perfeito. Isso daí é uma coisa absurda. Ou que seja referido por um governador de estado como exemplo a ser seguido. O governador não disse, eu vou obedecer a essa pessoa. Isso também é uma coisa. Né? Então, veja só como essa prisão é necessária, porque isso tudo vai encaminhar efetivamente o processo até o seu fim, com o direito de defesa, isso é evidente, não tem nenhum problema. Mas ninguém está dizendo aqui, como aconteceu no caso do presidente Lula, que ele deve ser preso automaticamente porque existe isso ou aquilo, não. Tem aqui uma justificativa legal. E nós sabemos hoje que aquela prisão do presidente Lula não só foi ilegal, como ele também nem poderia ter sido condenado. Né? Quer dizer, nós sabemos isso, todos os processos foram absolutamente anulados. Né? Que aquilo tudo foi uma grande farsa, uma grande perseguição, uma perseguição contra um partido de esquerda? Não. Foi uma perseguição contra a política brasileira e contra a democracia brasileira. Foi isso. Né? Então quiseram destruir isso. Agora, nesse caso, não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente tem que dizer isso com coragem, porque senão a gente vai ficar agora o tempo inteiro com medo de aplicar a lei penal, aplicar a Constituição, porque houve aquele erro. Claro, a gente tem que hoje ter um pouco mais de receio, tem que ter um pouco mais de cautela, sempre aquela lição vai servir. Mas a gente não pode se afastar da aplicação do direito. Né? Enfim, a nossa Constituição diz Estado democrático de direito, quer dizer, é para cumprir a lei, é para cumprir a Constituição. Perfeito.
Atia, muitíssimo obrigada. Olha, aqui o pessoal já falou que foi a melhor entrevista da noite. Não, tivemos muitas entrevistas boas. Essa aqui foi tão boa quanto as outras, né? Estão todas aqui ótimas, mas eu agradeço demais a sua presença. Agora nós vamos sextar. Você vai sextar aí, eu vou sextar aqui, e o nosso chat também vai sair sextando por aí. Eu só peço para as pessoas continuarem sextar ali e olhando aqui, tá? Olhar no site do Brasil 247, a capa, Bolsonaro indica estar ciente de que pode ser preso, sei dos riscos que corre o solo brasileiro. Após negar ordem para a venda de joias, ex-presidente recebe homenagem na Assembleia de Goiás e fala em momentos difíceis do país, que é o que você falou. E peço também para vocês, correndo agora, que já começou o dia 20 minutos. Alfredo, muitíssimo obrigada. Bom final de semana. Eu volto amanhã às 14 horas. Amanhã eu vou falar sobre extrema-direita e os ataques na educação em São Paulo, Paraná, e a gente vai fazer uma relação entre a estrutura militar e a educação na extrema-direita, né, pela extrema-direita. Alfredo, muitíssimo obrigada. O chat também agradeço demais. Todos que saiam daqui, por favor, deixem um like, que é bem importante. E eu volto amanhã. Beijão para vocês. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado a você. Um beijo, Andréia. Amanhã eu vou te assistir. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.